Salve, salve família! Nesse vídeo para o canal Guerreiro do Tempo e da Lei, a gente vai falar sobre a origem dos Chopats, uma classe de seres vampirizadores que se alimentam de emoções e sentimentos e energias humanas. Na verdade, eu extraí essas explicações de um áudio do Rodrigo Romo. Como o áudio é um pouco extenso, a gente vai sintetizar as informações que ele colocou e vamos dar uma resumida para que a gente possa saber porque a vampirização acontece em todo e qualquer lugar, é a nível consciencial, ou seja, é diferente de um quiumba ou de um egum, ele não precisa estar ali acoplado no seu perispírito para drenar suas energias, de forma mental ou consciencial eles conseguem, por isso eles acabam invadindo, inclusive rituais de medicina sagrada, eles estão nos bares, em vários lugares onde você consegue mesmo estando num lugar positivo, você pode baixar sua vibração mental. Eles estão ali detectando e podem vampirizar a sua energia. Então, vamos ensinar aqui, inclusive através da magia divina, você consegue fazer uma proteção contra esse tipo de vampirização, não só desses seres, pois não são os únicos, falaremos de outros também. Vamos lá? Vamos lá. A origem dos Chopats. Eles não têm corpo físico na mesma densidade da estrutura terrestre, não são seres de terceira dimensão. A estrutura corporal é de uma realidade astral entre quinta e sétima dimensão. Eles necessitam de alimento e se alimentam de emoções, sentimentos e precisam se acoplar a formas biológicas físicas para extrair a energia emocional, psíquica e endócrina para se nutrir. Eles são originários da galáxia de Arcones, que fica no quadrante de Naoshi Theta. Isso seria atrás da galáxia de Andrômeda, aproximadamente 7 milhões de anos-luz de distância da nossa galáxia, da Via Láctea. Por ele estar atrás da galáxia de Andrômeda, não é visível a olho nu. Está mais ou menos a 5 milhões de anos-luz além de Andrômeda. Arcones foi utilizada pelo filho paradisíaco Anhotak para suas experiências como criador. Pelo que sabemos, as experiências dele têm uma carga considerável de energia negativa, ou seja, ele meio que especializou-se em criar seres cuja polarização tende mais para o negativo. Toda experiência de matéria física, ela é feita assim, os seres têm um gradiente possível de energia negativa para que ele transite entre esse equilíbrio. O que estava sendo feito durante bilhões de anos eram seres de no máximo 20 a 30% de polaridade negativa. E esse ser começou a fazer extrapolar isso aí, chegando a seres de até 80% de negativismo. Não havia conceito de ascensão atual, como existe hoje, crístico nessa época, sem o DNA Mahatmo Crístico Morontial. Então, os seres criados nunca transcenderiam os seus criadores, não ascenderiam acima do seu criador. Assim foi instaurado o aspecto devocional. Seu criador é a imagem do Criador Supremo para você. Algo que os Anunnaki também impuseram para os humanoides criados aqui na Terra. Anunnaki são pleiadianos. Isso acabou gerando uma linha evolutiva escravagista. Isso gerou outros seres criadores, e dentre eles alguns que se voltaram contra o que o criou. Um deles é chamado Sarateng, também um filho paradisíaco no nível abaixo de Anhotak. Enquanto Miguel ou Micá, Jesus, Sananda, é um dos últimos 9 filhos paradisíacos auto-outorgados, Anhotak está entre os primeiros 11 ou 15 na sua escala evolutiva, pois provém de outros universos anteriores ao suposto Big Bang. Então ele já estava criando antes da matéria bariônica, da matéria física. Sarateng escolheu diversos locais do universo para desenvolver seus projetos, enquanto Mika desenvolveu em Nebadon uma área para pesquisas genéticas onde poderia chegar até 60% de negatividade nos seres. Sarateng requeria uma parte desse setor para ele, um setor de Naoshi, composta por 49 galáxias, incluindo a nossa, Andrômeda, Arcones, Tífanis, etc. Naoshi é o setor maior e Theta o setor menor dentro de Naoshi. Eles então começaram a desenvolver engenharia genética de tecnologia superdimensional da alma, no tempo e espaço, e vão aperfeiçoando as raças que eles consideraram superiores.
Eles não se enquadram como seres reptilianos ou Draco, etc., pois eles são puramente energéticos, são seres conscienciais. Podem assumir qualquer forma e controle dela, mas são seres energéticos, esses os Chopats. Em certo momento da evolução, esses seres Chopatos começaram a se espalhar por esse setor e se acoplar nos seres que eles encontravam. Somos apenas alimento para os Chopatos, somos como gado. Assim como um fazendeiro cria gado e pode se alimentar dele na hora que quer, assim acontece com eles em relação a nós e os demais seres atuados por eles. Toda forma de vida, até plantas, inclusive, possuem almas. Já é provado cientificamente que se você chega perto de uma planta na intenção de arrancar ela, ela emite um padrão de medo. Isso já foi medido com eletrodos cientificamente. Então eles começaram a se alimentar e manipular outros seres de densidades menores. Como o próprio Rubens Saraceni falava, toda forma de vida tem uma alma. Até uma pedra, um grão de terra, um deva, um gênio, um elemental. Ou seja, uma alma, uma consciência que atua ali, responde por aquela evolução. Na busca de autossustentabilidade, os Chopates atingiram um nível evolutivo muito acima do que outros impérios. Então eles começaram a manipular e se alimentar de outros seres com densidade menor, como os draconianos. Começaram a manipular esses seres no sentido de conquistar o poder. Muitas das ações dos Draco têm a ver com essa influência oculta, que muitas vezes os Draco nem se dão conta. Pois isso é feito através de um ego. Então dá a impressão que é uma vontade legítima, mas é uma vontade do ego. E o ego é o quê? Quando você serve a si próprio sem se preocupar como isso vai influenciar no todo ou no outro. Você quer poder e você quer ir pronto. Não importa o que o outro vai se ferrar ali na frente. Eu quero ir pronto. Esse é o ego. Os Chopats também foram influenciados pelo seu criador, Sarateng. Então, eles, para o seu criador, são a evolução de uma raça que ele considerou perfeita. Então, os Chopats são como se fosse um vírus criado por uma entidade que se rebelou contra o seu criador e começou a querer conquistar o poder. Lembrando que esse ser também já havia sido criado com uma porcentagem considerável de negativismo. Todo esse negativismo que vemos em governos, corrupção e etc., reflete todo esse imbróglio espacial. Sabemos que vários desvios de dinheiro, não só no Brasil, mas no planeta inteiro, dinheiro de tráfico de drogas, de tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, é o que compõe o orçamento negro de cada nação, que é usado mundialmente, na verdade, para financiar obras de um governo oculto, incluindo bases subterrâneas, veículos, tecnologia reversa e até mesmo sendo trocado coisas da Terra por tecnologia com outros seres de dentro e de fora do sistema solar, pois todos os mundos são habitados em alguma dimensão. Então os Chopats, após conquistar Arcones, invadiram a galáxia de Andrômeda, criaram um desequilíbrio estrutural social na federação dessa galáxia, a coisa de mais ou menos 8 bilhões de anos atrás na nossa linha temporal. Porém, não é medido exatamente dessa forma. As linhas temporais mudam. As galáxias, os planetas, estrelas, todos têm portais. Então, quando esses seres foram combatidos, muitos até capturados, alguns deles conseguiram fugir pela constelação de Pégaso, pela nuvem de Magalhães, Sextante e algumas outras, e de lá chegaram até a Via Láctea e começaram a dominar alguns quadrantes e perpetuar essa disputa pelo poder, como em Tuban, em Draco, Ursa Maior, Ursa Menor e Rigel em Orion. Devido aos Dracos serem predadores naturais, não têm sentimentos de compaixão, medo, amor e alguns outros sentimentos que os humanos têm, não por serem maus, mas simplesmente por isso não existir no DNA deles. Eles são pegos como preferidos e usados como exército principal dos Chopats. Outros seres usados também são as formas insectoides, mais especificamente os que lembram baratas, escorpiões, louva-a-Deus, dentre outros. Cabe lembrar que essas classes de seres têm naturalmente uma capacidade intelectual e psíquica muito mais avançada que os humanos. Nós somos seres criados com DNA capado, só temos 2 filamentos ligados. O básico para ser escravo e sem questionar. O que os cientistas chamam de DNA lixo é onde estão as faculdades espirituais, telepáticas, psionicas e etc. Então os Anunnaki nos criaram inferiores para que eles pudessem escravizar a nossa raça.
As demais raças humanoides, raça adâmica, somos nós, Zeta Retículo e Arianos, começam a entrar em confronto contra essas ações de dominação dos Chopats e dos seres controlados por eles. A influência dos Chopats na Terra começa com a chegada de Enki e Enlil, os Anunnaki, há 458 mil anos atrás, e na marca dos 200 mil anos, os Chopats começam a atuar bem gradativamente de forma quase imperceptível, tanto nos humanos, nos Anunnaki e nos Igigi, que seriam os Anunnakis de Marte controlados por Marduk. O problema todo para se livrar da vampirização dos Chopats é entrar na consciência neutra, ensinada por Buda, Mestre Kutumi, Jesus, Krishna, etc. Enquanto a pessoa não ascensionar, será facilmente controlada pelos Chopats, pois não consegue não se envolver na polaridade. Eles são exímios na formação de hologramas e podem plasmar inclusive formas de mestres da luz. Entre Dois Mundos é um filme que ilustra bem a ação dos Chopats. Se não me engano, saiu até a parte 2 desse filme. Ele parece meio sem noção, mas ele serve para ilustrar essa forma de vampirização. Eles geram o holograma do fanatismo religioso e do dogma religioso. Por isso, confrontá-los não é algo muito inteligente. Eles sempre nos colocam em energia de confronto e de conflito. Mas para vencer é necessário neutralizá-los. Nós, estando em estado de confronto, geramos expectativa, ansiedade e demais sensações que produzem medo. Isso nos tira do equilíbrio e nesse momento eles se apoderam do nosso subconsciente, das fases neurológicas das frequências entre 8 e 20 Hz. Eles dominam completamente o córtex cerebral. Por isso a meditação da chamatrina, quando está nas frequências de 8 Hz ou menos, você vai conseguindo neutralizar as mensagens subliminares produzidas no córtex cerebral pelos Chopats e vai se livrando da influência deles. Então eles são uma potência etérica astral capaz de dominar seres super inteligentes até, como sirianos, pleiadianos, Draco, insectoides, ou seja, seres que compõem a Aliança Galáctica e a Federação Intergaláctica, que não estiverem em equilíbrio, também estarão vulneráveis a eles, pois eles não usam armas, usam energia psiônica. Portanto, essas mídias que disseminam violência, fanatismo religioso, esportes de competição, inclusive os violentos, como lutas, isso desde as épocas do Coliseu, em Roma, tudo isso fez os mentais se desequilibrarem, gerando situações de ansiedade, medo, pânico, depressão, raiva, ódio, tristeza, melancolia, que ativam determinados neurotransmissores, que geram no corpo determinadas substâncias que servem de alimento etérico e energético para os Chopats. Por isso, estar em retidão mental, disciplina, ou seja, tudo que é difícil fazer, meditar, ter autocontrole, pensamento positivo, não cair em provocações, é a chave para sair da influência dos Chopats, pois essas energias incomodam eles. Exatamente por isso o mundo que a gente vive estimula o contrário, a competição, as guerras, o ego exacerbado, a luta por poder, a carência pelo reconhecimento, e a paz interna ensinada por Kuan Yin, Mestre Kutumi, Sananda, Buda, Mestre Hilarion, Saint Germain, é que, é que vai fazer a gente sair da frequência deles. Nossa vulnerabilidade reside na nossa dificuldade de estar em equilíbrio. Nosso sistema religioso, monetário, os vícios, a forma de entretenimento impedem a nossa blindagem. Não preciso nem falar dos vícios, né? Essa foi a primeira parte desse assunto. Logo